queridos, sejam bem-vindos a mais um dia para falar-vos do nosso livro Oração. Espero que estejam todos bem. Vamos só acabar aqui o nosso capítulo da oração dos últimos dias, só para vos ler mais um pouquinho que diz sobre Jacó. Jacó não seria rejeitado, ele sabia que Deus é misericordioso e apelou para a sua misericórdia. Jacó mencionou a Deus a sua anterior tristeza e o arrependimento dos seus pecados, insistindo no seu pedido de libertação da mão de Esaú. E a sua persistência manteve-se durante toda a noite. Ao reviver os seus erros passados, foi levado quase ao desespero, mas sabia que ou teria ajuda de Deus ou pereceria. Segurou firmemente o anjo, insistindo na sua petição com rogos ansiosos e fervorosos até vencer. O mesmo acontecerá com os justos. Ao recordarem os acontecimentos da sua vida passada, a sua esperança quase se afundará. Mas, ao tomarem consciência de que se trata de uma questão de vida ou de morte, suplicarão fervorosamente a Deus, apelando a Ele com relação à sua passada aflição e ao humilde arrependimento dos seus muitos pecados. E depois reivindicarão a sua promessa, que se apoder da minha força e faça paz comigo. Assim que faça paz comigo. De igual modo, oferecerão os justos a Deus as suas fervorosas orações de dia e de noite. Vamos então continuar com um novo capítulo, e o capítulo de hoje chama-se O Privilégio da Oração. Deus falou-nos através da natureza, da revelação, da sua providência e da influência do seu Espírito. Mas estas não são suficientes. Nós precisamos também de lhe abrir o nosso coração. A fim de termos vida e energia espirituais, devemos ter um relacionamento real com o nosso Pai Celestial. A nossa mente pode ser atraída para Ele. Podemos meditar nas suas obras, misericórdias e bênçãos. Mas isto não é, no sentido pleno, comungar com Ele. Para comungarmos com Deus, devemos ter alguma coisa a dizer-lhe a respeito da nossa vida real. A oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário para que Deus saiba o que somos, mas a fim de nos capacitar a recebê-lo. A oração não nos traz Deus do alto até nós, mas eleva-nos até Ele. Quando Jesus esteve na terra, ensinou os seus discípulos a orar. Ele instruiu-os a apresentar as suas necessidades diárias diante de Deus e a lançar sobre Ele todos os seus cuidados. E a certeza que Ele lhes deu de que as suas orações seriam ouvidas é uma certeza também para nós. O próprio Jesus, enquanto viveu entre os homens, estava frequentemente em oração. O nosso Salvador identificou-se com as nossas necessidades e fraquezas, pois tornou-se num suplicante, pedindo ao seu Pai novas provisões de força para que pudesse sair fortalecido para o dever e para as provas. Ele é o nosso exemplo em todas as coisas. É um irmão nas nossas doenças, como nós, em tudo foi tentado, mas como não tinha pecado, a sua natureza recuava perante o mal. Ele suportou lutas e tortura de alma no mundo de pecado. A sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Ele encontrou conforto e alegria na comunhão com seu Pai. E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentiu necessidade de orar, quanto mais não deviam seres mortais, fracos e pecadores sentir a necessidade de oração fervorosa e constante? Fica aqui uma pergunta. Por que é que nós não vamos a Deus com o mesmo fervor, com a mesma vontade de orar como foi Jesus, não é? O nosso Pai Celestial deseja derramar sobre nós a plenitude da sua bênção. É o nosso privilégio beber abundantemente na fonte do ilimitado amor. Que espanto orarmos tão pouco. Deus está pronto e disposto a ouvir a oração sincera do mais humilde dos seus filhos.
Contudo, manifesta-se demasiada relutância da nossa parte em tornar conhecidas as nossas necessidades a Deus. O que podem os anjos celestiais pensar de pobres seres humanos impotentes que estão sujeitos à tentação, quando o coração de infinito amor de Deus anseia por eles, pronto a dar-lhes mais do que eles podem pedir ou pensar, e todavia eles oram tão pouco e têm tão pouca fé? Os anjos gostavam de prostrar-se diante de Deus, gostavam de estar perto dele. Eles consideram a comunhão com Deus a sua maior alegria, e os filhos da terra, que precisam tanto da ajuda que só Deus pode dar, parecem satisfeitos em andar sem a luz do seu espírito, o companheirismo da sua presença. Eu estou sem palavras porque é exatamente aquilo que se passa com todos nós, incluindo eu. Porque é que nós não temos tanta vontade como os anjos têm de estar ao lado de Deus, de conhecê-lo melhor, de falar com Ele? Nem tenho nada que dizer. As trevas do maligno envolvem aqueles que negligenciam a oração. As tentações segredadas pelo inimigo seduzem-nos a pecar, e tudo isto porque eles não fazem uso dos privilégios que Deus lhes tem dado no encontro divino da oração. Vamos ficar por aqui, meus amigos, para ficarmos a pensar porque é que nós não temos os mesmos privilégios que os anjos, porque é que nós não temos a vontade de estar sempre ao lado de Deus e receber a bênção de Deus e receber tudo o que Deus tem para nos dar. Porque é que nós não falamos com Ele frequentemente? É triste, mas eu acredito que talvez a seguir este livro nós tenhamos uma forma de pensar diferente. Eu pelo menos tenho. Estou a aprender muito com este livro, espero que vocês também, porque é para isso que eu falo aqui no canal sobre este livro e outros, para que nós aprendemos a estar na presença de Deus, a falar com Deus, e também a educar os nossos filhos, a educar-nos a nós próprios também. Isso é muito importante, por isso é que eu falo aqui no canal, não é só porque me apetece, é porque Deus diz que é importante nós sabermos estas coisas. Como há pessoas que por vezes não têm tempo para ler, é importante que alguém possa, então, no lugar ler, para que nós possamos compreender muito melhor os livros que a Ellen White deixou, para que nós todos pudéssemos ler. Então, tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.